Vamos começar chamando Fernanda Stocco. Por favor, Fernanda, gerente de comunicação na Renault Geely do Brasil. Palmas para Fernanda. Júlio Roncarati, por favor, Júlio, coordenador de comunicação, reputação e relações institucionais da Klabin. Muitíssimo obrigado, Júlio, por mais uma participação. E para moderar essa conversa, Thierry Pignataro, CEO da CI Consultoria. Thierry, obrigado, viu? Agradeço demais. Boa tarde, gente. Muito legal. Obrigado pela presença de todo mundo. Que dupla que a gente tem aqui, né? Fer e Júlio, estamos ansiosos por ouvi-los. Obrigado pelo convite mais uma vez. Anne, super anfitriã. Vocês são top demais como anfitrião, Anne, sempre. E nós temos um desafio enorme aqui, né, gente? Falar de liderança comunicadora, que foi o tema que foi falado o dia inteiro, né? Então, a gente vai buscar amarrar um pouco desses conceitos hoje e vai trazer bons cases, bons exemplos. Eu acho que mais que isso, o objetivo aqui é trazer premissas para ajudar e provocar a reflexão de todos nós, porque cada empresa é uma empresa, cada líder é um líder, né? A gente falou um pouco disso, a Fer falou isso no primeiro painel, a Fer Yanaz. Cada líder é um líder, você tem cenário diferente de trabalho, você tem perfil diferente de liderança. Acho que quando a gente fala em liderança comunicadora, tem um desafio de falar sobre coisas que a gente pode atuar, porque tem questões que a gente não consegue atuar, ou são bolas divididas, às vezes com o RH, às vezes com a diretoria, às vezes até com o modelo de gestão. Então, acho que vai ser uma conversa muito rica. Conto com vocês no QR Code também para mandar as perguntas. Eu tenho algumas aqui, mas a ideia é a gente ir interagindo bastante com as perguntas aqui de quem está no presencial e de quem está no online. Para começar, antes da primeira pergunta, eu separei uma pesquisa aqui. Quem me conhece sabe que eu gosto de pesquisas, né? Da McKinsey. 70% das iniciativas de transformação nas empresas fracassam, então 70% das iniciativas fracassam, quando a liderança não atua como mensageira e influenciador. E a gente percebeu isso hoje, né? Todos os painéis, eu fui notado da primeira fala do Zé até o último painel agora de EB, todos eles tinham o líder como ponto principal. Então, é um desafio grande e vamos trabalhar em relação a isso. Para começar, vou fazer uma perguntinha para a Fer primeiro. Bem-vinda, Fer, de novo. Toda vez que eu encontro a Fer, a gente conversa um monte e sempre tem algum aprendizado legal, algum case diferente. A Renault bomba, é um carro por minuto, um case por minuto, né, Fer? Então, conta para a gente, Fer, pensando que comunicação interna tem que gerar valor para o negócio. Que experiência recente vocês tiveram na Renault de liderança comunicadora que gerou valor importante para o negócio? Legal. Oi, gente, boa tarde. Que alegria estar aqui com vocês. Agradecer ao José de novo pelo convite. É o terceiro Diálogos do Paraná e é o terceiro Diálogos que eu estou aqui com vocês, já atuando aí em diferentes papéis, vamos dizer assim. Bom, quem já me acompanha faz um tempo, gente, aqui no Diálogos ou em outros fóruns, sabem que eu sou muito sincera, né, naquilo que eu falo. Então, acho que o primeiro recado, antes de contar de uma experiência que deu certo, é falar duas coisas para vocês, gente. A primeira, não existe o espírito do milagre. Sabe quando alguém entra na sala da comunicação e fala, eu preciso que você faça um milagre? Já não vai dar certo. Não existe, ainda mais quando você depende de um terceiro, que nesse caso é a liderança. E uma outra coisa que eu acho que a gente tem que estar muito consciente do que nós podemos fazer, do que é o nosso papel e do que é o nosso espaço na organização. Sabe quando a gente tem uma missão e você tem aquela vozinha que te fala assim, acho que isso não vai dar certo. Pode ser que isso não dê certo. E aí a gente vai em frente, faz, e o que acontece? Não dá certo, puxa vida, e a gente fica 0% surpreso com aquilo, né? Então, também, gente, todas as ações que envolvem a liderança, elas têm que ser muito preparadas, planejadas. A gente tem que ajudar a liderança a construir repertório, porque a hora que você... E aí eu falo como líder, porque eu sou líder de diversas pessoas. A hora que você está em frente a uma equipe para passar qualquer mensagem, você precisa ter o repertório, porque ali vão surgir diversas questões, e não só aquelas questões que a área de comunicação te preparou para responder naquele momento.
Então, é uma jornada, gente, de trabalho com a liderança. E aí, para dar um exemplo que deu certo, né, não vou conseguir contar todos os detalhes aqui por conta do tempo, mas vocês sabem, a Renault Geely do Brasil é uma empresa do setor automotivo, né? A cada 2 anos, gente, nós temos a renovação do nosso acordo coletivo de trabalho, que certamente vocês já devem ter ouvido falar como é que é esse processo, né, numa indústria automotiva. Eu diria, para quem não conhece, que ele é bastante animado e divertido. E, esse ano, gente, por meio de um trabalho com a liderança, que já começou desde o final do ano passado, nós conseguimos, pela primeira vez em 15, 20 anos, ter aprovação de um acordo coletivo sem uma paralisação da fábrica. Então, é uma grande conquista. E a gente, eu diria assim, que 80%, 90% disso se deu por meio de uma comunicação efetiva da liderança com as pessoas. E não é a liderança o presidente da empresa, gente, é o primeiro nível de liderança. Porque, claro que o presidente tem toda a sua, né, influência, mas é o que a Camila falou no outro painel, é o gestor que está com você ali no dia a dia, é em quem você confia. É dessa pessoa que você quer receber a boa notícia, a má notícia, a explicação. Então, a gente fez um trabalho muito bacana com eles e deu certo, né? Então, depois, pergunte, siga-me para mais informações, entendeu? Então, só dei aqui a cerejinha do bolo. Só para deixar a gente curioso. Muito bom. Júlio, também conheço há bastante tempo, né, Júlio? E sei o quanto a Klabin ela é exigente em relação à efetividade, à qualidade técnica. E a Klabin tem uma característica interessante, que eu acho que não, quem trouxe... Foi a Fer que trouxe, foi o que eu comentei, né, e a Nase. De diferença de líderes, né? E a Klabin tem o líder da fábrica, tem o líder administrativo, mas tem o líder das florestas, por exemplo, também, que é uma realidade completamente, diferente. Como é que vocês trabalham o suporte desses diferentes líderes? Como é que adaptam as comunicações? Como é que trabalham as preparações? Enfim, como é que é lidar com essa individualidade, essa diferença entre os tipos de liderança? Boa. Vamos lá. Antes de começar, eu só queria agradecer ao Zé, que às 9h15 eu tive que mudar o que eu preparei para falar. Aí até umas 10h40 eu tive que mudar de novo, porque veio outro painel e conversaram bastante sobre liderança que a gente ia abordar aqui. E à tarde, o primeiro painel da tarde também é muito bom. Então, brincadeiras à parte, Zé, obrigado pelo convite de novo. Aí é o 3º ano que eu venho. No primeiro ano fiquei meio acanhado, só tinha uma pessoa que eu conhecia, e o Thierry, que todo mundo conhece, né? Mas nesse ano já tem bastante gente, inclusive do setor. Fiquei felizão de encontrar mais gente aqui. Bom, dentro da Klabin, vou explorar um pouquinho o que a gente faz e onde a gente está e como que funciona a nossa operação, né? A gente está num ambiente industrial e eu já estou há 10 anos na Klabin, mas antes de entrar na Klabin eu estava numa empresa de serviço, operadora médica e tal. E eu achava difícil a gente se comunicar com os colaboradores. Era uma empresa de 600, 700 pessoas, também de área médica e tal, e eu achava isso difícil. Eu falei assim, mas... A hora que eu entrei na indústria, eu falei, mas é difícil também, né? Porque 2, 3 mil pessoas em cada indústria, rodando turno e tal, mas ficou mais difícil ainda, né? Aí, em determinado momento, eu fui atender a Florestal, que é outro negócio que a gente cuida, e aí a gente vê que fica mais difícil ainda, porque a gente está numa capilaridade gigante de, sei lá, vamos colocar de raio aí 300 quilômetros, mas a gente não está em estradas com grandes estruturas e a gente está em mais de 200 equipes, desde do operador que planta, até o que cultiva, até o que desenvolve a muda, até o que transporta, o motorista de caminhão que traz a madeira para a fábrica. Então, a minha sensação de dificuldade ela só foi piorando de acordo com o que eu fui passando dentro das empresas. Então, até agora, eu não estou calmo de que vai ser fácil convencer e conversar com ninguém. Então só voltando ao início ali, né? Então, eu tenho essa característica, né, de atender um negócio florestal e que a gente tem diversas camadas de liderança, né? Então, tem um board ali, nem vou entrar nesse ponto, mas aí a gente tem as gerências, as coordenações, supervisão e líder. Quando que eu, Júlio, comunicador, converso com um líder ou com um supervisor? Talvez nunca. Eu nunca vou chegar nele, né? Quem vai chegar no líder de silvicultura, que está lá com 700 pessoas plantando árvore, é o supervisor
que vê o coordenador a cada mês, 2 semanas, alguma coisa assim. Então, essa nossa característica, ela não é mais difícil que a de ninguém, cada um tem a sua dinâmica de trabalho, mas a nossa é bem particular, mas é gostosa e não tem receita de bolo. Acho que o combinado que a gente fez, né, antes no nosso alinhamento ali, primeiro é de não seguir protocolo, né? Eu vou responder a sua pergunta, você responde a mim, está tudo bem. É isso aí. Mas essa questão de entender o perfil que a gente tem que atender, como que eu posso chegar da melhor forma possível, mesmo tendo uma distância geográfica, uma distância de acessibilidade, né, que a gente tem dentro dos nossos negócios, né? Então, temos que aprender e temos que tentar achar soluções que ajudam, não vão resolver, né? Não vão resolver, está longe disso. Mas o desafio é bom. 10 anos já tentando ajudar. Melhorando um passinho por vez. Eu vou fazer vários vínculos com falas de palestras anteriores. Quer falar alguma coisa? Eu ia dizer que bom que você chegou cedo, porque eu não vi as palestras da manhã, então confio em vocês. Foi dando uma ansiedade. Tinha que ser diálogo supera, especial liderança, né? Tinha que colocar um especial liderança. Teve uma fala da Cami sobre a alta... Cami está lá para o fundo, né? Alta liderança como embaixador de employer branding, né? E eu lembro que a gente conversou que a Renault também está fazendo um trabalho específico, olhando os gestores também, os alta administração como embaixadores de marca. Conta para nós um pouquinho, Fer. Conto, gente, mas antes deixa eu fazer uma educomunicação aqui com vocês, que vocês viram que ali atrás está escrito Renault Geely do Brasil. Como assim, Fernanda? Até o ano passado você era Renault, realmente era, mas a coisa mudou. Então, gente, só para abrir aqui um parênteses, em novembro do ano passado, a Geely, que é uma das maiores montadoras chinesas, ela comprou 26,4% das ações da Renault do Brasil. E aí, desde então, passamos a ser Renault Geely do Brasil. Como assim? É francês e chinês agora? Uhum. Então, é assim que funciona. E imaginem os desafios imensos que a gente está enfrentando, né? Acho que essa é uma grande jornada que nós temos aí. Tem muita coisa bacana, mas tem muita coisa que a gente ainda está estruturando. Bom, e aí, o que isso tem a ver, Fernanda, com embaixadores, o LinkedIn? Porque a gente também precisa dos nossos colaboradores embaixadores para ajudar a contar essa história, né? Porque, imagina, é como se todo mundo... Você é super conhecido, você já tem 30 anos no mercado, aí, de repente, você passa por uma mudança organizacional dessa natureza e você tem que se reapresentar muitas vezes, né? Olha, agora eu mudei. Olha, agora é diferente. Agora eu tenho mais uma marca comercial e como é que fica e assim por diante. Então, a gente tem um programa, sim, Thierry, que é o Programa de Embaixadores voltado para o LinkedIn. O painel anterior, a gente falou de uma série de plataformas e redes sociais, existem muitas, mas a gente escolheu atuar no LinkedIn. Por quê? Porque acho que é a plataforma que a gente entendeu que melhor tínhamos condições ali de trabalhar e que a gente ia conseguir a melhor visibilidade. Ah, mas por que não escolheu o TikTok? Porque a gente escolheu o LinkedIn nesse momento, né? Então, pode ser que no futuro a gente vá evoluindo. Bom, e aí, como é que funciona, gente? Nós temos, acho que uns 30, 40, a Kátia é a pessoa que lidera esse programa, gente, está aqui, depois vocês conversam com ela. Umas 30, 40 pessoas na empresa como um todo que são os embaixadores. Dentre esses 30, 40, tem aqueles que são gestores e tem aqueles que não são gestores, tá? E aí, existe toda uma preparação, tem toda uma linha editorial. Então, digamos assim, Fer, de repente eu vejo no LinkedIn um monte de gente postando que o Boreal ganhou o carro do ano, né? Um monte de gente. Uau, é uma coincidência do destino. Claro que não, a gente organizou para que isso acontecesse. Só que não é todo mundo copiando e colando o mesmo post, porque a gente sabe que uma das coisas que o algoritmo privilegia é a autenticidade. Então, cada um vai falar ali do seu jeito. Mas algo que a gente já vem observando, 2 anos mais ou menos de programa, é que os gestores, aqueles influenciadores, né, embaixadores, que são gestores, eles têm um alcance maior, gente, na plataforma. E eles acabam te dando mais visibilidade. Então, o nível de... É só a gente
levar em consideração, as pessoas que vão para o LinkedIn, elas estão buscando conversas, elas estão buscando estabelecer conversas. Então, por isso que a gente busca outras pessoas e não outras empresas. Ai, Fernanda, mas eu converso com empresas, está tudo certo com você, está tudo excelente. Mas, em geral, a gente busca estabelecer uma conexão genuína e uma conversa com outra pessoa. Então, aqueles que são gestores acabam tendo uma rede um pouco maior, pela sua própria experiência, pessoas das equipes, né? Ah, Fer, mas eu conheço o gestor que ninguém que trabalhou com ele segue ele no LinkedIn. Veja bem, né? Aí é outro tipo de situação. Mas a gente observa isso. E existem também os nichos, tá, gente? Que é muito bacana. Vou dar um exemplo prático aqui para vocês. A nossa médica do trabalho, a nossa gerente do trabalho. A rede social dela tem muita gente da área de saúde, médicos, enfim. Teve um dos anos do programa que ela foi a número 1. Ela foi a embaixadora com maior alcance. Por quê, gente? Porque as coisas bombavam. Eu vou dar um exemplo para vocês. Teve um assunto que a gente colocou para o pessoal trabalhar, que era assim, olha, a Master, que é o nosso furgão, ganhou uma licitação e a gente vai ter 2.000 ambulâncias do SAMU no Brasil que são Master. Gente, esse negócio bombou no nicho dela. De um jeito, os médicos, enfermeiro, o povo olhava aquilo e falava, meu Deus, ambulância, que coisa linda, maravilhosa, que legal. Então, teve um alcance completamente diferente. Agora, isso aconteceu com todos os meus colaboradores embaixadores, com os outros gestores? Não, porque, de alguma maneira, essa conversa que ela colocou soou mais genuína para ela, porque ela é médica. Então, ela falando de ambulância, o pessoal, nossa, se identificou na hora, né? Agora, talvez o outro, que é da engenharia, fala, pô, legal, né? Mas, assim, não tocou o coração. Então, eu acho que é isso. Sim, a gente tem um programa que funciona muito bem. A nossa experiência mostra que aquele que é gestor, ele tende a ter um alcance maior, mas desde que a conversa soe genuína. Porque, se não soar genuína, aí não consegue alcançar a audiência. Então, não basta só ser gestor, a gente tem que olhar para a linha editorial do que nós vamos colocar esse gestor para falar. Muito bom, excelente. Muito a ver com o que foi falado no painel anterior de eu tenho que emergir essa marca, né? Seja a marca empregadora ou a reputação, ela tem que ser, a minha essência vai ganhar aparência, né? E não o contrário, ser preparado para falar algo bonito, né? Então, muito legal, pessoas falando com pessoas. Vamos indo, gente, vamos lá. Júlio, foi a Samira, né, que falou que tem que benzer o gestor, né? Parabéns, você virou gestor. Cara, realmente a gente está com muita expectativa em relação a ele, as empresas têm, nós estávamos conversando isso na volta do almoço, né? Como é que eu sou gestor humano, organizo o processo, eu sou um bom técnico, então a pressão está muito grande, não é fácil ser gestor. Então, pensando a gente como comunicação, aquilo que está na nossa mão, o gestor pede muito contexto, o gestor pede ferramenta. Conta um pouquinho para nós, Júlio, como é que vocês têm trabalhado esse suporte técnico para o gestor na Klabin, por favor. Posso voltar num link com a Fer lá? Ela falou de médico ser o porta-voz, de médico fazer uma conversa. Me lembrou de uma... Podemos chamar de um tema sensível aí que a gente teve recentemente, que foi a troca do plano de saúde. A gente está no interior e aí todo o serviço médico ele é naturalmente um pouco mais restrito e delicado, né? E aí a gente preparou toda essa conversa com o colaborador, temos todos os níveis de escolaridade, né, dentro das nossas operações. Semi-analfabeto, letrados, pesquisadores, enfim, ele começa desde da camada mais simples até a mais avançada ali e tal. Então, a gente tem que conseguir conversar. Você vai falar do plano de saúde, é o mesmo do coordenador, do analista, do rapaz do viveiro que trabalha. E aí, nas primeiras conversas ali, foram conversas duras ali, porque se trata de assuntos delicados, né? Poxa, eu tenho um tratamento médico do meu filho, que só tem em Ponta Grossa. Pô, agora você vai mudar o plano de estadual para local. Pô, o tratamento do meu filho, eu não vou poder mais ir para lá. Enfim, só alguns casos, né? E aí a gente começou a fazer essas conversas muito com o time de gente de gestão, né? A gente chama de gente de gestão, RH, people, etc. E em um determinado momento, a gente falou, cara, tá muito truncado, vamos colocar um médico para falar? E a gente colocou uma médica, mãe, para falar. Que, de fato, era a coordenadora, que era a responsável por aquele serviço. Mudou totalmente a conversa. Quando você vai falar do qual hospital que é melhor,
Antes a gente tinha atendimento nos 2 hospitais, agora a gente vai ficar só com o A. A hora que sou eu de comunicação, vamos supor que eu vou explicar por que do hospital só o A, eu não tenho propriedade para falar aquilo. E a hora que a gente colocou um médico para falar, ele falou, cara, o mais bonitinho é B, o especialista é o A. Então, grandes traumas, complexidades, etc., é esse aqui, confiem. Cara, a gente não acabou com o problema, porque, de fato, é um assunto que tem todas as suas particularidades, mas a gente reduziu muito o problema quando a gente colocou a fala na boca da pessoa correta, sabe? Que tinha propriedade, que tem repertório, que tem formação, que tem tudo. Então, de novo, não era um assunto que estava sendo mal conduzido, mas encaixou melhor numa pessoa médica, né? Então, como escolher a pessoa certa para o momento correto faz diferença, né? Voltando à pergunta, Thierry. Vai lá. Eu vejo a Klabin como uma empresa muito ferramental. Tá? Na minha opinião, ela dá muito recurso para o líder. E aí, quando a gente fala de liderança, a gente está falando de 2 pacotes aí, né? Pacote de desenvolvimento, RH, agente de gestão, programa de liderança, que às vezes a gente entra em uma coisinha ou outra ali e navega junto, mas é um assunto liderança, né? É um assunto desenvolvimento que está na caixinha de desenvolvimento. E aí, a outra parte é a de comunicação, né? E eu vejo a Klabin, dentro do lado da comunicação, com um esforço muito grande de alfabetizar, de dar ferramenta, de tentar entregar soluções para o líder. De novo, né? Temos um corporativo, temos mais de 20 unidades, cada unidade tem a sua particularidade, cada negócio tem a sua particularidade, mas ela tenta entregar. Um programa que a gente fez recentemente, que eu tive bastante orgulho de participar, que é fruto de um desdobramento que a gente começou contigo, Thierry. A gente fez a segunda pesquisa de comunicação que a gente fez foi em 2019 ou 18, alguma coisa assim, 18, 19, enfim. Antes da pandemia. Antes da pandemia, é isso aí. Agora o QAR melhorou. Então, a gente fez a pesquisa ali, a gente fez um diagnóstico, a gente fez um plano de ação, mas teve a pandemia no meio. E aí, cara, toda aquela estratégia que a gente pensou em implementar um dia, ela foi carregada para 2, 3 anos para frente, né? Em 2024, a gente conseguiu implementar o Liderança Comunicadora, que hoje, no comecinho da sua fala, você comentou que a Supera tem isso. Me desculpa, você não participou da concorrência na época, não sabia, mas a gente tocou esse trabalho na época com uma consultoria externa, chama Perestroika, um trabalho incrível deles, assim, e foi muito interessante, e foi um trabalho de letramento de fato, né? Poxa, eu estou atendendo indústria de celulose e papel com base florestal. Eu falo 98% do meu tempo de troca de líder com engenheiro, ou engenheiro florestal, ou mecânico, ou químico, ou civil, ou todo o leque de opções dentro da engenharia. Poxa, como que o nosso histórico elege líderes, né? Elege pelo técnico e não pelo comportamental. Então, você coloca o melhor engenheiro de máquina de papel para ser o coordenador de uma máquina de papel. Você não coloca o cara que mais desenvolve o time, né? Você coloca o melhor tecnicamente, que mais produziu, que mais viu falha, que mais viu potencial. Tal. E aí chega esse engenheiro num cargo de gestão, ele precisa, muitas das vezes, aprender a falar, literalmente, com as pessoas, né? E a gente fez esse trabalho, um trabalho que, poxa, foi um trabalho anual. Não, gente, foi um encontro de 4 horas. Mas para a gente já é uma mudança de cenário tão grande, porque qualquer encontro de desenvolvimento tem 1 hora. Pô, a gente conseguiu 4, então fiquei felizão, né? Tomei espaço de mais 3. Então, foi legal, a gente falou do beabá, a gente falou de engajamento, a gente falou do novo público, a gente falou das novas tendências de comunicação. E a gente recebeu muito elogio, porque, na época, a metodologia que a gente encontrou ali, junto com a consultoria, era uma metodologia muito atual, assim, que trazia muito repertório atual. E ajudou muito, sabe? E basicamente, o que eles falaram nessa formação...
tem diversos pontos, não dá para a gente entrar aqui em todos, mas eles falam muito da contação da história, storytelling, enfim, cada um chama de um jeito. Mas, assim, é simples, de novo, mas para um engenheiro que recentemente virou líder e ele tem 70, 80 pessoas embaixo, isso não é um desafio. Isso não é fácil, né? É um desafio. Poxa, é difícil para mim vir aqui falar, né? Porque a gente não está acostumado a sentar e dar palestra e sentar numa mesa e discutir, né? Imagina para um rapaz extremamente técnico, uma mulher extremamente técnica que passa a liderar e cuidar de gente, tal. Então, a gente fez esse trabalho, surtiu bastante efeito, depois teve um certo nível de continuidade ali, né? Essa etapa chegou depois, claro, do famoso comunicação não violenta. Esse pacote aí já foi todo, né? E aí agora a gente chegou no líder comunicador, que a gente deu um tanto de ferramental para eles construírem conversas melhores, boas conversas, a gente chama de boas conversas, né? Dentro da companhia, assim. Então, foi muito positivo, porque foi uma virada de chave, assim. Acho que foi o primeiro momento que a gente como comunicação, tocou um processo de desenvolvimento inteiro, fez parte de uma trilha de desenvolvimento do líder ao ano. Mas é isso, é um exemplo do ferramental que a gente oferece, sabe? A Klabin ela entra no detalhe. Então, poxa, se eu quero que tenha um acordo coletivo bem debatido, que você entenda das cláusulas sociais, financeiras, etc., o cara tem que estar preparado para conversar. Então, vamos preparar todo mundo. Então, esse é um exemplo bacana. E na linha de ferramenta, Thierry, posso dar um exemplo de ferramenta também? Só que essa é uma ferramenta de escuta, gente. Olha que interessante. Quando a gente pensa comunicação, né, acho que a primeira coisa que vem à cabeça de todos nós é storytelling, que história eu vou contar? Mas aí o que acontece imediatamente após você contar essa história? Tem que existir genuinamente em nós essa preocupação. O que foi que as pessoas entenderam? O que foi que as pessoas sentiram? E o que eu faço depois que eu conto essa história? Então, na Renaudet do Brasil, desde o final do ano passado, a gente implementou uma ferramenta de escuta que chama-se Papo Reto. Papo Reto é o nome da ferramenta. Como é que funciona? E a gente utiliza muito com a liderança. Então, vou dar um exemplo. Existiam também muitas dúvidas sobre o plano de saúde. Muitas dúvidas sobre o plano de saúde. A gente fez algo parecido, trouxe a médica, ela explicou e tirou as dúvidas da liderança. E, a partir dessas dúvidas, nós elaboramos um material que a gente chama de flash, que é um desdobramento que cada líder ali, o primeiro nível de liderança na fábrica, faz com o seu time. O Papo Reto, gente, nada mais é do que um link do Forms, que qualquer um de vocês pode fazer na empresa de vocês. E, logo depois que ele faz o desdobramento, o líder ele vai colocar ali o que a gente chama de feedback a quente. A quente é porque é logo depois que aconteceu. Que dúvidas surgiram que você não conseguiu responder? O que a sua equipe achou? Eles gostaram ou não gostaram? Então, é um pouco do racional, entendeu ou não entendeu, e entra também já um pouco do sentimento, gostou ou não gostou. Porque, gente, às vezes, o problema não está na dúvida. O problema não é que as pessoas não entenderam, elas entenderam. E, justamente porque elas entenderam, elas não gostaram. E a gente fica trabalhando no não entendeu. Olha, vim aqui esclarecer. Gente, a pessoa já entendeu. O problema não está no quê? O problema está, muitas vezes, no como. Olha, não era bem isso. É outro nível de tratativa. E aí vocês imaginem 300 líderes colocando esses inputs. A gente recebe uma devolutiva de maneira muito rápida e muito rica. Como é que a gente faz para ler e tratar e consolidar tudo isso? A gente usa o nosso amigo Copilot da inteligência artificial. A gente coloca tudo que apareceu no Papo Reto lá e ele traz, gente, um sumário fantástico de quais são, não só do que veio, mas ele consegue, a gente está treinando o nosso agente, né? O meu time fez um treinamento com TI para que a gente possa treinar um agente de dados que faz esse tipo de leitura. E ele vai trazer não só o quantitativo, mas um pouco dessa sentimentação. E aí, muito rápido, a gente, comunicação e recursos humanos, tem o diagnóstico de como foi o desdobramento que eu fiz hoje. E eu uso isso para preparar o próximo material. E coloquem isso, gente, num ciclo virtuoso. A gente vem fazendo isso consistentemente há meses. E eu vou dizer para vocês que, quando a gente olha o termômetro, temas que nós tínhamos como detratores,
hoje são temas positivos, porque a gente conseguiu, por meio da escuta, trazer para as pessoas o que é esclarecimento, o que é não entendi na forma de esclarecimento, o que é não gostei na forma de tratativa pela área competente, porque a comunicação não consegue tratar a gente o não gostei ou não quero fazer, né? Isso acaba envolvendo outros níveis. Então, acho que uma coisa muito bacana é a gente sim ter ferramentas para que a liderança possa falar melhor, isso é fundamental, mas quando essa liderança fala, a comunicação é bilateral, você tem um retorno. Qual é a ferramenta que você tem para trabalhar a escuta? E a escuta é poderosíssima. E aí, fazendo um link com o outro painel, né, que foi o que eu assisti, às vezes, se a gente, dentro da empresa, não tem ferramentas e não tem essa capacidade organizada de ouvir, o colaborador ele vai falar, gente. E ele vai falar onde ele encontrar espaço. Às vezes, esse espaço é um Glassdoor, é a rede social, é o LinkedIn da vida. Então, essa conversa ela tem que acontecer. Se ela não acontece dentro de casa, pode ser que ela esteja acontecendo de outra forma, né? Muito bom. Obrigado, gente. Vocês já estão se antecipando as perguntas que estão vindo aqui, tá? Então, vou dar uma geral aqui para a gente alinhar. Ó, como desenvolver líderes que resistem a comunicar por insegurança, falta de tempo ou desconforto, sem que a capacitação pareça punitiva. Então, a gente falou um pouquinho de suporte, de autenticidade, de escuta. O que mais? Vocês vão pensar que essa é uma bola que é compartilhada com o RH, né? Um desafio compartilhado com o RH. Mas o que mais dá para fazer para ajudar esse líder que tem essa dificuldade maior? E, na verdade, ele não queria estar lá comunicando. Ele queria estar fazendo o trabalho técnico dele, por exemplo, né? É o local que ele está confortável, né? É operar a máquina, né? É fazer projeto, né? E aí, a hora que você fala para ele falar, naturalmente tem a dificuldade ali. Tem algumas outras coisas que a gente já fez na Klabin, e assim, ó, de novo, vou reforçar. Eu trago como referência. Ah, mas deu super certo. Não necessariamente. Cara, tem coisa que a gente vai por insistência. Continua fazendo, continua, porque tem hora que uma hora vai, emplaca. Né, Júlio? Exatamente. Então, um exemplo desse é a gente chama de Na Mesma Página, que, de novo, também veio de input da pesquisa lá de 18, 19, depois a gente repetiu em 22. A gente passou por um processo de expansão muito grande na Klabin. Então, vou dar números simples para a gente entender. A gente tinha uma planta que fabricava 1 milhão de toneladas ano, Telêmaco Borba. A gente construiu uma fábrica em Ortigueira que começou a produzir 1,6. Então, a gente cresceu 150% aquela operação nos Campos Gerais em 2 anos. Aí agora a gente já expandiu e foi para 2,5 a de Ortigueira. Então, a gente saiu de 10 anos atrás, de uma operação de 1 milhão de toneladas ano de papel, e a gente foi para 3,5, arredondando aí. Então, é um crescimento muito grande. A gente saiu de 4 mil pessoas, foi para 10. Né? E aí você soma o mercado. O mercado de celulose e papel está aquecido. Vide a conversa de hoje de manhã, né? Um projeto de 25 bi. Então, a rotatividade do setor está muito grande e aí, a hora que sai um coordenador, sobe um sênior, essa cadeia ela vai acontecendo. Então, a gente tem pessoas muito mais novas nas posições. E isso gera muito desconforto, gera muito aprendizado, muito plano de ação, etc. Então, um dos pontos que a gente identificou lá atrás era que o líder falava, pô, mas tem muita coisa para eu falar. Além dele não saber contar a história, que aparecia em alguns momentos, ele falou assim, mas tem muita coisa, eu não sei priorizar. Vocês querem que eu faça tudo? É o que a gente já vem debatendo hoje aqui, né? Mas a crítica dele era mais em cima do nosso trabalho. Né? A gente queria que ele falasse 10 coisas. Eu falei, cara, eu consigo falar 3, me fala qual que eu tenho que falar. E aí a gente passou a ter um paperzinho, super simples, é de fato um paper, que a gente fala, cara, passou o mês, dependendo da sua rotina, esses 3 assuntos aqui, 2, 4, depende do mês, isso aqui você tem que falar, é inegociável. Então, a gente começou a mastigar o que precisava ser falado, ou o que não poderia deixar de ser falado naquele mês. Então, a gente tem em todas as operações? Não. Particularidade de algumas quiseram ter, a gente implementou, tem 4, 5 anos já essa ferramenta. E assim, funciona para todo mundo? Não. Metade da liderança olha o material. É metade que está recebendo e está falando, poxa, a diretriz é aquela ali.
né? Essa é a prioridade. Isso aqui eu não posso pecar. Se eu pequei no outro, paciência. Às vezes não tive tempo, não tive conhecimento, etc. Então, é outro ferramental que a gente teve, também desdobrado de uma pesquisa aí robusta que a gente fez e que ajuda, né? Não resolve nenhum grande problema, mas é mais um suporte ferramental no dia a dia do líder, né? Que alguém levanta a mão e fala assim, ó, aquilo ali é o prioritário. Liderança resistente a comunicar, né, Thierry? Acho que esse é o tema. Eu organizaria, gente, esse raciocínio em 3 etapas. O não sei, não posso e não quero. Porque a tratativa é muito diferente para cada um desses diagnósticos. Então, a liderança que é resistente a comunicar, porque não sabe comunicar. Como é que a gente ajuda essa liderança? A gente ajuda dando treinamento, a gente ajuda criando repertório, porque às vezes o não sei, e isso que para nós, talvez para muitos de vocês aqui nessa plateia, pegar um microfone ou vir à frente de um grupo para falar seja muito natural, para muitas pessoas não é. Então, de repente, é isso, é um treinamento de oratória. Às vezes, Fernanda, meu problema não é estar à frente das pessoas, o meu problema é que eu não tenho conteúdo, eu me sinto inseguro. Então, tem várias formas de trabalhar esse repertório, né, para que essa liderança que não sabe passe a saber. Aí, pronto, se o ponto de resistência dela é não sei, a gente ajuda a resolver esse problema. Aí a gente vai para um outro nível, que é eu não posso. Por que você não pode? Eu não tenho tempo, por exemplo. Muitas vezes, gente, em áreas operativas, como a florestal, que a Klabin tem, ou a própria produção industrial, que é o caso da Renodile, você precisa definir uma agenda padrão, onde você vai parar a produção e você vai assumir que você não vai produzir durante 10 minutos uma vez por semana para que o líder tenha um tempo de qualidade de falar com as pessoas dele. Porque não tem como, a pessoa está ali na produção e o líder do lado e vai falando um por um de qualquer jeito. Então, muitas vezes o não posso, ele passa por um trabalho de planejamento, de entender a rotina, de criar uma agenda padrão, para que realmente se dê condições para que essa liderança possa comunicar aquilo que ela sabe, aquilo que ela aprendeu com qualidade. E aí a gente vai para o terceiro nível, que é o eu não quero, né? O eu não quero, gente, para mim, em comunicação, ele é algo que sai um pouco aqui da nossa área de atuação. Eu sei que tem muitas pessoas do RH, provavelmente entra um pouco mais nessa seara, porque eu acho muito difícil conceber uma liderança que está no papel de liderança e que não quer comunicar. Na minha visão, é intrínseco, né? Por mais que você... Puxa, eu dormia na lista, acordei líder. Ok, você pode não acordar sabendo comunicar, mas a vontade de conseguir se comunicar adequadamente com seus liderados tem que estar em você. Se essa qualidade, se essa vontade não está no líder, eu me pergunto se essa pessoa está no lugar certo, né? Então, eu acho que é um pouco disso. Quando a gente separa o não posso, não quero e não sei, ajuda muito a gente com o próximo passo, né, que a gente vai tomar e vai ajudar a organização. Muito bom. Obrigado, Fer. Obrigado, Júlio. Vocês estão respondendo as perguntas aqui. Vamos lá. Uma outra Só queria fazer um comentário. Por favor, Júlio, manda ver. Você tem um luxo muito grande de parar 10 minutos por semana. Você viu? Tem semana que é 15. Não quero te causar inveja, mas tem semana... Tentando. Mas isso é conquistado, tá, gente? É conquistado. Tem semana que são 5 minutos, tem semana que é 10, tem semana que é 15. Desculpa, tá, Júlio? Nossa, isso é muito bom. Não, eu brinco, só um último comentário, vontade, já passo antes de rir. Não, eu estou me organizando aqui também, fica tranquilo. É tipo de produção, né? A gente tem uma produção que a gente chama de contínua, né? Eu não posso parar os equipamentos celulose e papel. Então, ele começa cozinhando a madeira, esse equipamento ele demora 18 horas para ele estar pronto para cozinhar a madeira. E aí, depois, você tem plantas paralelas que também não podem parar. Então, é um fluxo contínuo. Então, esse luxo de parar e falar, ele não existe. Ele tem, no máximo, no DDS, que já foi falado hoje aqui, né? Que ele existe, esse momento de parada e de diálogo, porque você tem que fazer um repasse operacional, né? Pô, tal bomba está quebrando, está fazendo ruído e tal. E porque você tem duas equipes ali ao mesmo tempo, né? Então, você tem que estar chegando, você tem que estar saindo. Então, aí você tem esse diálogo, pelo menos entre a liderança. Mas deve ser muito bó ter isso. Aqui, ó, como desenvolver líderes... não, perdão, esse já foi. Na experiência... Deixa eu ver isso aqui. Perdão, mudou a ordem aqui na hora que eu estava lendo.
Aqui, ó, essa vocês começaram a responder já. Como equilibrar a autenticidade e o alinhamento na liderança, evitando que o gestor se torne um porta-voz ensaiado. Eu acho que vocês, no exemplo da ambulância, você já falou um pouco disso, no exemplo da médica, você falou um pouco disso também. Tem uma outra pergunta que está correlacionada aqui. Ó. Tratar a liderança como canal não enfraquece nossa relação com o líder? Vocês entendem que o líder serve à comunicação ou a comunicação fortalece a liderança? Uau! Uau! Nossa, vamos lá. Eis a questão, né, gente? Eu acho que é um sistema que se retroalimenta, na minha opinião, né? Então, se você quer ser uma comunicação interna estratégica, você depende da liderança e a liderança também depende de você, né? Então, é um sistema que se retroalimenta. Agora, o que a gente não pode esperar, pessoal, como comunicação, é que as coisas se resolvam assim, por um passe de mágica. Então, uma notícia boa continua sendo uma notícia boa, se dada pela liderança, e uma notícia ruim continuará sendo uma notícia ruim, mesmo se dada para a liderança. Agora, o que não pode fazer? O que não pode é, toda vez que a notícia é boa, é a comunicação que dá. Não, porque aí eu vou fazer uma campanha, eu vou estourar a boca do balão e eu vou fazer uma campanha maravilhosa. Chegou notícia ruim, ó, isso aí é da liderança. É a liderança que tem que dar notícia ruim por conta da proximidade. E aí se coloquem no lugar do líder que fala assim, puxa vida, quando o negócio é legal, são eles que, né, ficam com essa boa missão, digamos. Quando a notícia é ruim, vem para mim sempre. Então, eu acho que esse equilíbrio também ajuda muito com essa questão de quem serve a quem. Gente, todo mundo tem o mesmo crachá. Está todo mundo na mesma empresa e todo mundo lutando ali para construir os resultados. Agora, a gente estar sempre do lado que resolve o problema, às vezes é pesado, né? Então, eu diria assim que, de repente, essa relação pode ter desgastado em algum momento, e quando a gente vai lá no fundo, vai puxando, né, o fio para ver onde é que as coisas começaram a desgastar, às vezes é isso, é um direcionamento que você, no fim das contas, acaba precisando ou demandando a liderança sempre ser a portadora de más notícias ou de notícias mais difíceis. E quando você tem algo muito legal, daí fica para você. E eles não têm essa alegria essa alegria que a comunicação pode proporcionar na vida de cada um de nós, não é mesmo? Então, esse equilíbrio acho que é importante. Então, tá fácil ser líder, né? Você dá só notícia ruim. Júlio, quer complementar? Fica à vontade. 2 pontos. Eu vou responder mais a primeira pergunta que você fez de autenticidade, se todo mundo não está falando a mesma coisa. Primeiro a gente tem que garantir que chega informação, depois é o jeito que ela vai ser replicada, aí já é o próximo problema, né? É o nível 2, né? Um de cada vez, mas eu acho que tem casos e casos. Eu vou dar um exemplo de uma aquisição que a gente fez 2 anos atrás, de uma operação grande. A gente, de fato, comprou uma operação florestal, com máquina, equipamento, gente, veio 1.000 pessoas, mais 100 mil hectares de floresta e tal. Então, operação gigante da Arauco, que participou agora do painel cedo. Num momento desse, não tem como não ser todo mundo falando a mesma coisa. Eu lembro que a gente fez um Q&A interno, sei lá, 120 perguntas. E, cara, a gente capacitou gerente, a gente aprovou primeiro com o diretor e gerente, os gerentes mais envolvidos no projeto. Depois a gente capacitou os demais gerentes e coordenadores. A gente tinha que saber falar, a gente tinha que falar a mesma coisa, mesmo que seja não sei, vou procurar, de forma alinhada para 1.000 pessoas, né? Quando você chega você faz uma aquisição dessa, com toda uma complexidade, que eram empresas de capital aberto, então você tem todo aquele período que você faz um anúncio de que você quer comprar a empresa. Depois a CVM entra, faz todo aquele diagnóstico, né? No nosso caso, demorou uns 6 meses. Inclusive, lembrei que a gente estava em São Paulo. Lembra, Lê, da Vibro? Que a gente estava em São Paulo no evento e chegou o comunicado da CVM falando que a gente poderia marcar a data do closing. Então, todo esse período, a gente tem diálogos mínimos entre as empresas. O que eu posso acessar? Eu posso acessar
cara, um planejamento operacional, que se eu não souber o planejamento operacional de uma empresa de base florestal, como que eu vou pegar isso no dia 1, no D0, D1 lá, e vou começar a operar? Então, você faz um combinado com a CVM e fala assim, poxa, isso aqui eu preciso para começar a operar, e ela libera. Então, tá, então você põe 3 pessoas do seu time aqui, ele vai colocar 3 pessoas do time dele lá, e essas pessoas podem conversar depois de assinar o documento. Todas as demais, elas chegam no dia 0 e falam, oi, tudo bem, eu sou o seu líder. É assim que funciona. Né? E assim, eu quero saber no meu plano de saúde, a cirurgia que está marcada para depois de amanhã, que minha esposa vai fazer tal coisa, meu esposo, meu filho, meu sobrinho. E a gente tem que saber falar a mesma coisa. Ah, não, benefício, 90 dias para qualquer tipo de mudança. Alinhado, é a mesma coisa. Mas e a minha cirurgia? 90, se a sua cirurgia tiver agendado por 91 dias depois, aí você vai tratar esse assunto, mas até 90 segue a vida. Então, tem hora que não dá para ser personalizado, que não dá para construir. Você cria um painelzão, que o Enem para todo mundo, capacita. Gente, vocês entenderam o que a gente está recomendando falar aqui? Sim. Aí vai para a próxima. E literal, chata pra caramba. Agendinha com 50 pessoas falando, pergunta 1, tal coisa, resposta tal. Bem professoral, mas é assim que funciona em alguns momentos. No mundo ideal, numa rotina de fábrica e tal, cara, você dá o resumo e cada líder tem que saber personalizar ali. E gente com mais tempo de casa já consegue fazer isso com facilidade, né? Acho que você trouxe um ponto importante, até reforçando o que a Fer trouxe no começo, é uma jornada, né? Então, assim, vamos lá, primeira conquista. Vamos fazer os líderes falar, começarem a falar, 50% falou. Agora vamos fazer todo mundo falar. Segunda conquista, vamos modular um pouco essa comunicação mais para cada time. Terceira conquista, vamos escutar. Então, vamos um passinho por vez, vamos fortalecendo um passinho por vez o nosso processo. Ele vai durar muito tempo ainda, a gente tem muita coisa para superar, muita coisa para conseguir aprender e desenvolver nesse processo. Tem uma pergunta de $1 milhão, que fala, coisa, fica à vontade. Não. Curiosa para a pergunta de $1 milhão. De $1 milhão. Essa aqui a gente pode até fazer um dinheirinho, dependendo da resposta. Vamos lá, que ela fica indo para cima e para baixo aqui as perguntas. Na experiência de vocês, o que mais tem funcionado para desenvolver nas lideranças o senso de responsabilidade pela comunicação com os seus times? Essa coisa do que eu quero comunicar. Isso é importante, eu sou responsável por isso. O que mais tem feito a diferença, na opinião de vocês? Quem quer começar? Posso começar? Eu acho que o exemplo, gente. Porque imaginem que numa empresa, de novo, né, eu estou numa empresa grande, 5 mil colaboradores, talvez empresas menores não vão ter esse nível de hierarquia. Então, eu tenho o presidente, depois eu tenho os diretores, que fazem parte do comitê de direção, aí eu tenho diretores que não fazem parte do comitê de direção, gerente geral, gerente, coordenador, supervisor, líder de fábrica e operador, analistas, etc. Então, eu acho que, nesse caso, quando você vê os níveis acima fazendo isso, ele meio que gera uma inspiração naquele primeira liderança de é esse o caminho que eu preciso seguir. Né? Então, eu diria que se o desafio é que o primeiro nível de liderança comunique adequadamente com as pessoas, o nosso trabalho tem que começar lá no presidente da empresa. Porque se o presidente da empresa nunca conversa com as pessoas, como é que você vai cobrar que a liderança do dia a dia faça isso? E, de novo, gente, comunicação ela é muito sobre relevância, coerência e continuidade. Não adianta o presidente vir falar uma vez por ano. Ou ele vem só quando tem boa notícia. Quando a notícia é ruim, os outros que deem essa boa notícia. Essa ausência fala muito também. Né? Então, a gente está falando muito aqui, o nosso painel é a liderança como canal ativo do diálogo, mas quando isso não acontece, essa ausência também comunica muito. Então, eu diria que, na minha experiência, algo que ajuda é a exemplaridade, começando lá do presidente ou da presidente da organização, indo por todos os níveis. Então, aquele líder que está lá no chão de fábrica ou que está na área florestal, não vai se sentir sozinho nessa atividade. Fala, puxa, está todo mundo fazendo isso. Olha, o presidente comunica com os diretores e com os gerentes comunicam com os supervisores e eu estou recebendo um desdobramento, realmente, né? Vem de cima para baixo. Às vezes, a gente quer fazer o contrário, a gente quer começar de baixo para cima, e aí não tem nem alinhamento da mensagem, falta exemplo. Então, acredito que o exemplo é algo que, na minha experiência assim, de alguns anos,
ajuda bastante, ajuda bastante. Excelente, obrigado. Júlio. Eu acho que é um modelo de cultura que dita isso. Na minha realidade ali, de novo, estou com 10 anos de empresa ali, eu acho que em alguns momentos a gente já esteve no local de a responsabilidade é tua. Você é comunicação, você comunica. Inclusive, ontem, relendo uns slides da pesquisa, eu vi que esse número do a responsabilidade é tua, você comunica, você é comunicação, era 12%. Essa pesquisa que eu li era de 2022, eu acho que era a terceira. Então, existe, mas é mínimo, né? Eu acho 10, 12% mínimo. Perto de quando eu entrei, para mim, a transferência de responsabilidade ela era muito maior. E aí vem uma cultura sólida, né, de dividir responsabilidade. Acho que tem empresas que você tem times de comunicação que você pode até ficar com uma responsabilidade muito grande de comunicação. Não é o nosso caso ali. Numa fábrica de 2.500 colaboradores, eu tenho um comunicador. Né? Então, não existe essa possibilidade, né? Então, acho que é um fortalecimento de uma cultura ali, acho que a gente está bem alinhado, Fer, em relação a ser exemplo também, mas eu faço um paralelo para a segurança, assim. Acho que é o mesmo... a lógica funciona da mesma forma. Cara, nessa fábrica que eu tenho 2, 3 mil pessoas, vamos arredondar aqui, eu estou falando de 10 técnicos de segurança. Cara, você pode exigir que o técnico de segurança faça segurança de 3 mil pessoas? Eu não tenho nenhum técnico de segurança no turno da noite. Eu tenho 3 turnos para rodar uma fábrica. Então, assim, só vai ter segurança no turno da DM, quando o técnico está lá. Então, acho que é o mesmo exemplo, né? Você ensina, você dá a ferramenta, você dá o sistema de segurança, você entrega a metodologia, você faz na mesma página, você faz a capacitação e depois você deixa na caixinha do líder lá. Então... eu vejo dessa forma, assim, até no nosso aquecimento lá, quinta, conversando, né? Eu fiz até uma brincadeira que para mim é muito verdade, assim. Eu acho que a gente tem, dentro da Klabin, pelo menos, um AC e um DC. E não é um papo cristão, não. É antes do corona e depois do coronavírus, assim. E aí eu faço um paralelo para a semana passada. Assim, cara, semana passada a gente estava sofrendo para vacinar as pessoas. E nesse ano a gente mudou a estratégia para ser mais inteligente em custo. Assim, a gente falou, muita gente não vacina, vamos comprar só para quem quer. Então, compra para quem quer. Ó, gente, tal dia você vai lá vacinar. Baixa adesão, inclusive, para quem sinalizou que queria. Como que eu vacinei 100% das pessoas na pandemia? 3 vezes, 4, 2. Se fosse 20 vezes, vacinava 20 vezes. 20 vezes. Então, assim, a gente... Só que aí entra também no papo do foco, né? Acho que foi no painel passado, né? Qual que é a prioridade, né? Na pandemia foi fácil, cara. Cuida das pessoas, beleza. E também produz, beleza. Então, ficou mais claro. Agora, você tem várias. Redução de custo, aumento de eficiência... melhoria contínua, né? Você tem aquele pacotão. Aí, deixa a vacina para lá, sabe? Aí o cara não vai na vacina, né? Então, se não ficar ali martelando, né? E dar uma prioridade, dar um foco do negócio, e o CEO dá 2 mensagens do ano, cara, se não simplificar e não der foco nas coisas, não sai, não vai tomar nem vacina. Você trouxe um ponto muito legal da questão da cultura. Se a gente parar para pensar qual que é a nossa grande missão como área de comunicação interna, né? Seja com líderes, seja empoderando outras áreas, enfim, preparando executivos, o nosso grande papel é fortalecer uma cultura de comunicação na empresa. É isso que a gente busca, né? Eu acho que isso que o Júlio trouxe é muito desse exemplo. A gente fortalecendo uma cultura de comunicação nas empresas, a gente consegue emergir essa inteligência coletiva, esse engajamento e etc. Gente, está bombando, temos poucos minutos, espero passar todas as perguntas. Aqui uma que entrou legal agora, como mensurar a atuação do líder no papel de comunicador, como mensurar isso? Eu acho que não é só comunicou ou abriu o e-mail, né? Como é que a gente sabe que está dando certo essa comunicação? Quer falar, Fer? Fica à vontade. Eu acho que organizar, de alguma maneira, essas sessões de escuta com essa própria liderança, tá, gente? Assim, eu dei o exemplo para vocês do Papo Reto que a gente tem na Renaudet do Brasil, que é uma ferramenta onde o líder ele coloca os inputs, mas ele não tem esse contato direto com o time de comunicação.
Mas a cada 15 dias, nós organizamos fóruns com essa liderança, onde estamos nós da comunicação, a liderança de fabricação, recursos humanos, e a gente está ali para ouvir, gente, a liderança. Eles têm um canal aberto para que eles possam dar sugestões. Eles chegam, pessoal, a dar feedback nos materiais que a gente de comunicação faz. Isso é muito legal. Eu vou dar um exemplo. A gente recentemente teve um gerente de fábrica que ele chegou para mim e falou: Fer, posso falar com você depois aqui da reunião? Eu falei: claro, né? Todo assim, falando baixinho. Ele: então, o material de vocês é muito legal, é muito bacana. Começou elogiando, eu falei: opa, o que aconteceu? Ele: mas sabe o que é? A letra é muito pequena e a televisão é desse tamanho e os meninos ficam longe, então eles não enxergam. Gente, o problema não era a narrativa, a estratégia. O problema é que a letra era pequena, uma coisa simples. Agora, como é que eu fico sabendo que a letra do material que meu time faz é pequena? Porque a gente não chegou e falou: eu vou pôr uma letra pequena, quero ver quem é que vai conseguir ler. Não é intencional, né? A gente falha também. Agora, uma coisa simples como essa, como é que chega se você não tem essa abertura? E se você... né? Aí, realmente, era um departamento, a gente foi lá, puxa, será que não conseguimos fazer alguma coisa diferente? A gente foi lá e rapidamente, essa foi uma quick win, e agora não tem mais letra pequena. Poderemos ter outros problemas, tá, gente? Mas o que eu sempre brinco com o meu time é que nós temos que inovar. Então, a gente erra, mas a gente não erra de novo a mesma coisa várias vezes. A gente faz erros diferentes, né, para a gente estar sempre se desenvolvendo. Então, eu acho que é isso. É, de alguma maneira, abrir o canal. E aí, se não é possível conversar com todo mundo, faz fóruns, pega um de cada departamento. Ah, mas eu não consigo, porque tem o turno. Conversa com quem está mais perto daquela liderança. Fala com o business partner, coloca uma pesquisa. Então, acho que, de alguma maneira, Thierry, é abrir o canal para genuinamente querer receber o feedback. Porque, veja, a nossa postura poderia ser sair justificando a letra pequena. Só TV que é Se você pequena. não, veja bem, é você que não soube projetar. Não, com certeza a sua fonte não está instalada. Então, é muito simples a gente partir para a justificativa. Porque os nossos times são pequenos, o nosso dia a dia é tribulado, a gente tem um monte de coisa para fazer. Ninguém faz um material com a letra pequena porque quis gerar uma bagunça lá na hora do desdobramento. Então, é ter essa abertura, ter esse canal e sair da postura da defesa e da justificativa. Gente, às vezes é só aumentar o tamanho da letra e está tudo certo, né? Muito bom. Júlio, quer complementar? Fica à vontade. Eu acho que a gente tem... Esse ritual ele funciona para grandes ações. Para a rotina e para as coisas pequenas, eu entendo que não tem um fluxo. Vou pegar o exemplo do acordo coletivo aí que funciona para a gente. E outro luxo que você tem a cada 2 anos, o meu é todo ano. Então, isso é um diálogo muito transparente. Então, a gente tem uma pessoa que a gente chama de relações trabalhistas, né? Que é a pessoa que fica de ponte entre Klabin e sindicato, né? E faz as negociações, e a gente faz fóruns de liderança, e a gente tem os materiais de defesa. Então, você dispara para toda a liderança, que vai comunicar, e depois senta, de fato, depois de uma próxima negociação sindical, a gente senta e fala: poxa, do material que foi feito e foi enviado, ficou dúvida? E aí começa, cara. Aí você pegou um engenheiro para criticar, aí vai. Cara, 2 horas de conversa. Tá, então o que a gente vai calibrar para responder tal coisa? Isso aqui a gente vai negociar com o sindicato ou a gente vai sustentar internamente? Então, aí é mais fácil a gente capturar, sabe? Mas para mim tá muito mais para as coisas estruturadas. Para a rotina ali, é mais na sua proximidade com o gestor. Pô, você viu lá? Ajudou? Não ajudou? Ficou dúvida? Né? Não tem um fluxo de retorno de informação oficial, não. Bom, obrigado, Júlio. Gente, mais 2 perguntinhas aqui, vamos ver se a gente consegue. Teve uma que foi votada aqui por 3 pessoas. Não é o caso das empresas de vocês, mas convidando vocês a serem consultores aqui também. Como incentivar uma comunicação mais transparente com os colaboradores e empresas familiares quando a liderança é formada pelos próprios membros da família? Então, como é que eu estimulo uma cultura de comunicação numa empresa familiar que ainda é gerenciada pelos próprios ou donos, ou, enfim, pessoas da família? E, pelo jeito, a comunicação não é da família. Possivelmente. Não é da família, né? Porque se fosse da família,
Eu acho que seria um pouco mais fácil. Gente, aí acho que a gente tem que se pautar. Essa empresa certamente tem valores, tem princípios de atuação. E eu diria que, na maioria esmagadora das empresas que eu conheço, transparência, verdade, ética, são princípios norteadores, né? A gente trabalha para fazer as coisas de maneira correta, enfim. Então, eu diria que é se apegar nisso, né? E a comunicação, gente, ela tem que ser transparente, porque se ela não for transparente, como é que você faz a gestão dos problemas? Como é que você consegue medir as evoluções? Eu entendo que, às vezes, podem existir alguns outros interesses, né, digamos assim, envolvidos aí no processo, mas é, pelo menos, fazer boas escolhas. Então, se eu estivesse em uma empresa familiar com essas características, olha, temos um assunto X que, por algum motivo, às vezes, a gestão da empresa não quer abrir, não quer entrar no detalhe. Gente, então, mas qual é o tema que a gente consegue trabalhar com transparência? Vamos escolher um tema e, com esse tema, a gente vai na profundidade. E eu iria igual o Júlio, eu faria um passo por vez, né? Não adianta querer sair do zero transparência para transparência total. Né? Ou você entra para a família, e, às vezes, isso ajuda também, isso ajuda, brincando. Mas acho que eu faria uma escolha. Então, de vários temas que devem estar aí disponíveis, escolhe um tema. E, com esse tema, você vai em frente e vê o que acontece. Legal. Algum complemento? O tempo esgotou, mas agora vamos terminar as últimas falas aí. Vamos lá. No ano passado, eu tive uma fala aqui e a mensagem que eu dei é assim, arrisca, tenta. No máximo, alguém vai falar para parar de fazer, sabe? Então, paciência, né? Não, então, você já tem. Não, a gente já tem, né? É isso. Eu acho que é um pouco disso, assim. Meu time está aqui, parte do time, e acho que eu já falei para eles algumas vezes, assim. Eu acho que a nossa cultura lá não é uma cultura de pedir as coisas, é de falar dos problemas e você se vira para achar a solução. Ninguém te chega e fala assim, eu quero que você crie um canal de comunicação que resuma para a liderança o que ele tem que falar. Não. O líder está atolado, aí joga para você. E aí você se vira, né? Aí você vai fazer uma pesquisa e tal. Então, eu acho que a gente é de receber poucas soluções e receber os problemas para pensar nas soluções. Então, acho que, replicando a fala do ano passado, eu acho que tem que arriscar, mas tenta. O não já tem. Tentando dar meu quinhão aqui, gestão familiar é muito concreta. Então, assim, ele olha muito o resultado imediato ou o resultado financeiro. Então, traga exemplos de que os problemas de comunicação estão dando problema para a empresa. Aquele problema gerou 3 horas de pessoas paradas, isso X milhões de falta de faturamento. Ou isso aqui gerou a perda de um cliente. Mostrar os problemas concretos que a empresa tem por problemas de comunicação. Para fechar, se vocês pudessem mentorar uma mentoria coletiva para todos os líderes das empresas de vocês agora, e tivesse que dar uma palavra, uma recomendação, que palavra seria essa para esses líderes? Uma recomendação? Isso. Coragem. Tenham coragem. Muito bom, excelente. Eu acho que humanizar. Legal. Na pandemia, acho que a gente fez isso, funcionou. Muito bom, muito bom. Gente, obrigado pelo tempo de vocês, prazer enorme. Fer, obrigado. Júlio, obrigado. Foi muito legal. Fiquem, para encerrar. Eu joguei vocês na fogueira, né? Eu ia falar isso. Foi de propósito, né, Ferri? Foi de propósito. Se vocês perceberem, a gente começou falando lá de comunicação com operação. Temos 2 lideranças aqui com uma base operacional super forte, enfim. E liderança comunicadora tem sido uma dor apontada pela pesquisa da BERJ há mais de 10 anos. Está sempre lá, qual o principal desafio, tal. Então, não é à toa que vocês estão aqui fechando. Mas vocês fecharam grandemente porque trouxeram práticas, visões que tenho certeza que são aplicáveis, obviamente fazendo uma adaptação necessária para a realidade de cada um. Então, agradeço. E, sem dúvida, vocês estão trazendo coisas novas e boas para a gente pensar e testar nas nossas empresas.